Olá, pessoal de casa, muito bem-vindos ao InfoImagens em Pauta, informativo 591 do STJ. Estamos aqui eu, professor Gabriel Queiroz, na companhia do professor Flávio Borges e do professor Paulo Moreira. Teremos 6 rodadas nesse informativo. De uma maneira geral, essas edições têm tido aí de 20, 21, 20, 22 julgados, então é o tamanho que se firmou de um tempo para cá. Matérias bem variadas nesse formativo, temos alguma coisa de repetitivo nessa primeira rodada, temos, enfim, tá um informativo bem interessante, assim, matérias diferentes. E, como sempre, iniciaremos aqui com os julgados mais importantes nessa primeira rodada. Teremos um repetitivo do professor Flávio, uma questão de princípio da causalidade, que foi adotado no novo código agora, os senhores verão daqui a pouco. Em seguida, o professor Paulo falará sobre uma questão de execução penal, né, professor Paulo? Questão de falta grave. E, enfim, eu falo uma questão de misto, de tributário com execução fiscal, que seria mais processo civil. E, basicamente, é isso. Professores, tudo bem, né? Professor Flávio, com a palavra aí. Olá, Paulo. Olá, Gabriel. Sejam bem-vindos, alunos do Imagens, adquirentes do InfoImagens em Pauta. Eu trouxe aqui um julgado que é um recurso repetitivo da primeira sessão, envolvendo um tema processual. Mais uma vez, o STJ afirma que o que é mais importante para fundamentar a aplicação dos honorários advocatícios não é nem o princípio da sucumbência, mas o princípio da causalidade. Vai ser condenado para pagar honorários advocatícios aquela parte que dá causa indevida à demanda. Embora no código anterior isso não estivesse expresso com toda essa clareza, o STJ já afirmava que o princípio da causalidade, importando o raciocínio lá do direito italiano, é o que justifica a condenação nos honorários advocatícios. E cuidando de embargos de terceiro, que é o caso concreto, reportado nesse informativo 591, se o proprietário do bem, que é atingido numa execução, um terceiro, tem esse bem penhorado, constrito, e ele não levou esse bem, essa compra e venda, ao registro cartorário, ele, portanto, deu causa à demanda, deu causa indevida à constrição, porque ele deveria ter dado publicidade ao contrato. Se ele não o fez, o proprietário ou o embargante de terceiro dá causa à constrição indevida, porque não havia como evitar que a penhora fosse realizada sobre aquele bem, já que o cartório não trazia informação que ele não pertencia ao devedor, mas a um terceiro. Então, essa é a regra geral que até reafirma a súmula 303 do STJ, que aquele que dá causa à constrição indevida deve ser condenado nos embargos de terceiro, nos honorários advocatícios. No caso concreto, entretanto, o STJ aplica uma exceção, porque se o exequente termina por tomar conhecimento dessa constrição e insiste na validade dela, ele termina por assumir a causa dessa constrição indevida, da continuidade da demanda, e deve ser condenado nos honorários. Então, foge da regra geral e aplica-se uma exceção. No caso concreto, a Fazenda Nacional, depois de demonstrado cristalinamente que o terceiro não havia formalizado o registro, mas se encontrava na posse legítima do bem, insiste na constrição daquele imóvel. E aí o judiciário fala, bom, se a Fazenda Pública está insistindo nessa constrição, a causa indevida da constrição passa a ser dela e ela, Fazenda Pública, exequente, vai ser condenada em honorários advocatícios. Então o STJ fixa uma regra geral e depois estabelece uma exceção e, nesse caso concreto, aplica a exceção. É isso, Gabriel. Beleza. De uma maneira geral, eu acho que esse julgado é até mais importante, porque acho que a lógica do novo código é toda essa aí, basicamente, pegou isso, está tudo certo, né? O professor Paulo estava aqui pensando comigo aqui, eu acho que DPVAT e execução penal, eu acho que são os temas que mais andam nesse informativo do STJ, né, não? Exatamente, DPVAT tem cheio de súmula aí, acho que tem mais de 10 de DPVAT, execução penal também, e é engraçado, né, o sistema penitenciário aí do jeito que está, e essa produção toda aí do STJ, enfim, essa aqui é até bastante interessante, fala de indulto,
Só para lembrar do pessoal aí, indulto, tá, pessoal? Aquele não confundir com saída temporária, aquele que vem no decreto do Poder Executivo, que aquilo lá é feito para quê? Para esvaziar presídio. A verdade é essa, porque os presídios não cabem, né, a quantidade dos nossos presos. Nós temos aí no Brasil mais ou menos 600 mil presos, e aí o que acontece? Para dar uma esvaziada ali, aumentar a rotatividade, então o Poder Executivo que não cumpre sua promessa, seu dever constitucional de dar as vagas suficientes, ele faz um decreto falando, olha, quem chegou nessas condições aqui pode ir embora antes de cumprir a pena determinada pelo juiz. É um instituto meio estranho aí na sua razão de ser, né? E o que acontece? O problema é que o pessoal comete falta grave demais dentro do presídio, né? O pessoal é meio nervoso, meio ensandecido mesmo, e aí comete as faltas graves, né? Um briga com o outro, um é do Flamengo, o outro é do Corinthians, não sei o que, você sabe como é que é o pessoal nervoso. Tal. E aí um lá cometeu a falta grave, e aí tem umas posições. Uma principal que vocês têm que entender é o seguinte, isso aqui cai em muita prova de concurso, foi julgado até repetitivo no STJ, que o simples fato de um preso cometer uma falta grave não interrompe o prazo dele para receber o indulto. Então gravem isso é muito importante. Então o simples fato dele cometer uma falta grave não interrompe ou ele não perde o direito ao indulto. Porque o STJ entendeu, pessoal, que o indulto, o preso, o executado ali, o condenado, ele tem que, para merecer o indulto, ele tem que só atender aquelas condições que estão previstas no indulto, tá ok? Então, se ele atendeu os parâmetros que estão previstos no indulto, ele faz jus ao indulto. E aí veio um indulto aí, no final de 2013, 8.172, decreto 8.172, final de 2013, cada ano tem um indulto com requisitos diferentes, tá? E esse decreto previu o seguinte, fala, olha, esse ano, rapaziada, para conseguir indulto, ele não pode ter sanção por falta grave nos 12 meses anteriores à publicação. Olhem que isso aí foi uma construção meio marota. Olha o que ele fala, inexistência de aplicação de sanção por falta grave nos 12 meses anteriores à publicação do decreto. Qual que é a dupla interpretação que isso dá? Dá a seguinte dupla interpretação, gente. Primeiro, a aplicação da sanção, se ela ocorrer nos 12 meses anteriores ao decreto, impede o indulto. Ou então, a segunda posição que fala o seguinte, não, se a falta grave ocorrer nos 12 meses anteriores, ainda que a sanção tenha ocorrido posteriormente, ele perde o direito ao indulto. Então, primeira posição, recapitulando, a sanção que deve ocorrer nos 12 meses anteriores. O segundo posicionamento é a falta grave que tem que ocorrer nos 12 meses anteriores. Então, se a sanção vier após o decreto, ainda assim a pessoa não teria direito ao indulto. O STJ trilhou esse segundo caminho, pessoal. Ele falou o seguinte, olha, o que esse decreto, quando ele se refere a 12 meses, ele fala que a falta grave não pode ter sido cometida nos 12 meses anteriores ao decreto, ainda que então que a sanção, a condenação, a aplicação da falta grave seja posterior, esse cidadão aqui perdeu o direito ao indulto. Então, em resumo, para vocês entenderem, para esse decreto aqui, 2013, a falta grave não pode ser cometida nos 12 meses anteriores ao decreto, independentemente da data da aplicação da sanção, tá certo, gente? Foi isso aí que foi decidido. Beleza, perfeito. É o chamado presente de Papai Noel, Paulo? Essa aí, eu nem saio de casa no mês de dezembro, fico morrendo de medo. Aí o pessoal recebe aí para passar o Natal com a família, para atividades aí socializadoras. Por conceder o indulto, mas a culpa é do juiz, os caras apenas aplicam a lei. Não há como fugir da aplicação dela. Na verdade é o seguinte, o cidadão aqui, ele atendeu os requisitos com o executivo, o último aqui que foi agraciado com indulto, teve um belo de um perdão de pena, foi o Zé Dirceu, né? Então, do caso dele lá do mensalão, ele está indultado, ele está perdoado, porque ele cumpriu parcialmente a pena dele. E nem dá para criticar o Supremo, porque a lei é de aplicação obrigatória.
Então, aí foi feito esse indulto aí, não sei se foi direcionado para o Zé Dirceu ou não, mas assim, coincidentemente atendia todos os requisitos. Cumpriu parcela de pena, o crime era cometido sem violência ou grave ameaça, pessoa com mais de tantos anos, que está em determinada situação que era coincidentemente igual a dele, a pena dele está extinta ali, ele tem o perdão do restante. É esse indulto aí que vem do Poder Executivo, é uma maneira até de meio, como eu falei, de controlar um pouco a população carcerária, e realmente o juiz, ele não decide sim ou não, ele só verifica se aquele condenado, ele se encontra naquela situação prevista no decreto do Poder Executivo. E é interessante também registrar para os nossos alunos, porque o pessoal que não é mais detido com execução penal, já foi promotor de execução penal, então tem alguma experiência com isso. Esse problema todo de deficiência no presídio, o professor Paulo falou bem, merece a gente pontuar aqui novamente que esse problema é falta de verba do Poder Executivo, porque o juiz, ele não manda criar vaga em presídio, ele não manda reformar presídio, ele não tem a menor condição, ele fica ali, na verdade, como é que se diz, fazendo uma ginástica também, né, porque às vezes a gente olha e fala, execução penal, tá, o pessoal olha para o juiz, infelizmente, não tem muito o que fazer, porque ele não tem orçamento, né. Você tem que ficar lá, eu tenho uma cota imaginária na minha cabeça, quando eu chego num determinado número, aí eu já começo a soltar e tal, para ir equilibrando, senão o negócio fica caótico, né, infelizmente é assim que funciona. É isso aí. Gente, o meu caso aqui, eu tenho que pedir uma paciência para ir um pouco atrás. Qual é o problema todo? A gente sabe que as contribuições sociais lá, aquelas do artigo 195, antes da emenda 20, ali quando falava que a Seguridade Social ia ser financiada por todos, papapá, e falava das seguintes contribuições, do empregador, da empresa, a entidade ela equiparada, e falava lá a hipótese de incidência faturamento, só falava faturamento. Pois bem, o que é o faturamento? Faturamento é aquela entrada relativa a bens e serviços mais direcionadas à atividade própria da empresa. Vamos supor, o sujeito tem uma loja de vender tênis, o que ele vende de tênis é faturamento. Mas vamos supor que essa loja, a pessoa jurídica tem ali um imóvel do lado que ele receba aluguel. Essa outra receita, ela não é faturamento. Faturamento é um conceito mais restrito do que uma receita bruta, vamos assim falar. Bom, o que veio o legislador? O problema de previdência está aí há muito tempo, seguridade. O legislador editou a lei 9.718, de 98, e disse que o conceito de faturamento abrange o conceito de receita bruta. Para quê? Para aumentar a base de cálculo da PIS e da COFINS. São contribuições sociais aí para a seguridade. E a discussão toda era o seguinte, olha, a Constituição só fala faturamento. Então, uma lei não poderia falar, criar como sinônimo receita bruta, equiparando a faturamento. Bom, tema de discussão vários anos, fato é que chegou ao Supremo, o Supremo falou, é inconstitucional, receita bruta e faturamento são conceitos contábeis que não se confundem, a Constituição Federal usou faturamento, é um conceito técnico, o legislador não poderia largar a base de cálculo da PIS e da COFINS. Depois teve a emenda constitucional 20, que botou a receita bruta também, como hipótese de incidência a ser eleita, e resolveu o problema. Mas antes disso, essa norma lá, é o artigo 3º, parágrafo 1º, se não me engano, da lei 9.718, foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Bom, o que vários juízes de execução fiscal fizeram? Começaram a verificar CDAs que usavam por base esse artigo 3º, parágrafo 1º da lei 9.718. E faziam a sentença da seguinte maneira, olha, a norma foi declarada inconstitucional pelo Supremo, em assim sendo, a presunção de liquidez e certeza da CDA caiu por terra e extinguia a execução fiscal. Ponto. Bom, a matéria chegou ao STJ, o STJ já vinha decidindo nessa linha, e agora temos um repetitivo. O que o STJ decidiu? Bom, é certo que o Supremo declarou inconstitucional e ninguém vai discutir. Porém, em várias situações, a inconstitucionalidade não afeta a CDA. Vamos supor que a empresa ela não tem outro tipo de receita. Vamos supor, aquele cara da venda de tênis, ele só vendia tênis, ele não tinha imóvel alugado, ele não tinha receita, outro tipo de receita. Então, a declaração de inconstitucionalidade do Supremo não afetou a tributação desse sujeito. Tem casos também que como é que se diz?
que o relator ele usa aqui, em que, por exemplo, ainda que existam receitas estranhas, seria possível, numa mera análise da CDA, verificar o que seria receita estranha ao faturamento e mandar excluir isso da CDA, ou seja, é como se fizesse um decote da CDA. Bom, enfim, o que o STJ decidiu? O STJ decidiu que a inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º, ela não afeta a presunção de liquidez e certeza do crédito materializado na CDA, e o juiz não pode, de ofício, tomar a frente e extinguir a execução. Cabe ao interessado, no caso do devedor executado, a instigar o judiciário a apreciar o tema e aí, com base nisso, eventualmente, apreciar o pedido de extinção do feito executivo. Foi isso que o STJ decidiu. É uma decisão que eu reputo tecnicamente boa. Agora, em termos pragmáticos, não é tão simples assim, não, porque o juiz de execução fiscal vara de 30 a 40 mil processos. Eu não sei o volume, processar um bando de execução fiscal, que você sabe que parte da CDA não é válida, muitas vezes não será válida. Esse decote no olho também não é fácil de ser feito, muito pelo contrário, a gente sabe que essas CDAs são chatinhas de dar uma leitura. Bom, estou fazendo meu comentário aqui de juiz no dia a dia, mas tecnicamente a decisão realmente uma decisão boa, a gente não tem como criticar em termos técnicos. O aspecto prático foi bom para a Fazenda, agora, para a administração de uma vara de execução fiscal, possivelmente não tenha sido uma boa decisão. É nesse sentido que a minha crítica, especificamente nessa questão da gestão da vara de execução fiscal. É isso, professores, acho que não tem muito o que dizer, não. Eu tive que ir um pouco atrás, senão o pessoal não ia entender o que era essa inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º, que a gente conhece bem, porque quando a gente entrou na magistratura, tinha muito processo disso. E é um caso clássico, né? Envolve lá o artigo 110 do CTN, é uma inconstitucionalidade clássica, que se repete Exatamente. em outros termos de direito tributário, então é importante conhecê-la por isso. Outro tema importante é o seguinte: o ministro Eros Grau, nessa votação, ou na época, ele entendeu que a alteração constitucional posterior à lei poderia convalidar a lei, e a gente sempre estudou que se a lei nasce nula, ela continua nula. O Supremo manteve a orientação dele tradicional, mas o ministro Eros Grau, me lembro bem, que votou no sentido de que admite convalidação. Ele ficou vencido. Então, assim, independente do tema do STJ, para quem não conhece, vale a pena estudar, porque não só o tributário em si, mas acho que até o constitucional é interessante, né, Flávio? É muito legal. E se eu não me engano, isso foi tema de uma sentença do concurso de juiz federal da primeira região. Foi do meu. Olha aí, tá vendo? Foi do meu, da constitucionalidade superveniente. E eu não vou nem te mentir que eu fiz esse concurso e já não lembrava. Bom. Se tivesse sido reprovado, você não ia esquecer. Como passou. Se tivesse sido reprovado, iria lembrar. Bom, mas é isso aí. Então, beleza. Terminamos essa primeira rodada com a pitada de humor, teremos mais 5 pela frente. Muito obrigado, fiquem conosco. Falou.